Salve, salve, galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral. E hoje, rapaz, você, fica ligado nos convidados que estão hoje aqui no Antenados, que você vai ficar assim, muito atento. Então, de repente, você passa a mão no telefone, avisa um, avisa outro, fica ligado, porque o Antenados hoje está bombando, falando sobre intolerância religiosa. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Jacarepaguá e psicólogo e mestre em teologia. Meu amigo Marcos Amaral, uma honra tê-lo aqui, Marcos Amaral. O prazer é todo meu, viu, Lincoln? Eu quero deixar aqui o meu olhar e a minha fala de parabenização a essa rede que abre um espaço para um debate sério, numa pluralidade onde a gente pode, e o telespectador poderá pensar, refletir acerca de um olhar respeitoso, profundo e bastante extenso. Ele é sacerdote do Candomblé e interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, Ivanir dos Santos. Uma honra tê-lo aqui, Ivanir. Uma honra estar aqui conversando com você, um grande prazer. E aquilo que o Marco Amaral disse, né? O fato de ser uma televisão que tem uma presença evangélica muito forte, convidar um candomblessista. Há televisões que não mostram nossa imagem, né? Então, eu acho que é um prazer estar aqui dialogando com você e com pessoas que eu conheço, que têm dado uma contribuição muito importante nesse diálogo. Ele é diácono da Igreja Católica e membro da Comissão de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Nelson Augusto, muito prazer, obrigado pela sua presença. Obrigado, Lincoln. A Igreja Católica agradece, a Arquidiocese do Rio agradece e eu estou muito feliz de estar aqui nessa roda, com certeza. Ela é jornalista e trabalha na área de ações estratégicas do Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro. Cristiane Drux, também obrigado pela sua presença, Cristiane. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar entre vocês aqui nesse diálogo franco, nesse diálogo aberto, harmonioso, e é com muita satisfação que eu represento a doutrina espírita nesse grupo de reflexão aqui, muito sadio. Eu fico muito orgulhoso por esse debate Antenados na Geral aqui, sempre com convidados relevantes, mas hoje eu confesso que eu tô até um pouco nervoso, né, rapaz? O negócio aqui só tem gente top. Eu queria começar, cara, eu sou um cara que gosta de TV, assisto bastante TV, apesar de fazer TV, gosto de TV também. E eu vi um debate na TV que eu não posso me conter. O negócio de ir na caminhada, né? Tem um negócio de andar junto, né? Tem um negócio de andar junto, né, Marcos? Eu pergunto assim, até que ponto andar junto é concordar, é aceitar? Até que ponto eu falo assim, tá vindo aí a caminhada presbiteriana, tá vindo a caminhada que o Ivanir tem encabeçado. Como chama o nome da caminhada? Pela liberdade religiosa. Pela liberdade religiosa. Até que ponto eu estar na caminhada significa que eu concordo, significa que eu aceito, significa que eu tenho a mesma mentalidade? Eu queria começar logo com esse assunto. Eu quero deixar claro para o telespectador, esse ano, inclusive, já disse aqui para o interlocutor, Ivanir, que infelizmente eu não estarei na caminhada contra a intolerância religiosa. Você não vai na caminhada? Por questões pessoais, que fique claro, mas o meu nome, ele está lá marcado. Eu estive na primeira caminhada, aliás, em todas as caminhadas, sou membro da Comissão contra a Intolerância Religiosa, tenho o maior orgulho de dizer isto em todo canto, apesar de todo o sofrimento que passo, os ataques que sofro. E a sua colocação, Lincoln, ela é fundamental. Porque estar na caminhada, minha presença na caminhada, não significa ecumenismo. Eu não acredito na visão ecumênica, não acredito. Tenho limitações. Eu gostaria que você, principalmente do tanto que eu te conheço, Marcos, eu acho importante você pontuar isso aí. Você dá relevância a essa pontuação. Sim. Porque até fruto de internet, você é meu amigo, a gente tem um relacionamento, eu respeito muito o seu ministério. E eu acho importante para o nosso debate você colocar essa pontuação. Porque ecumenismo é uma harmonia, é fazer-se igual em dado momento, em dada medida. Ou seja, são pontos de contato, de comunhão. Teológico, me refiro. Uhum. E a igreja cristã evangélica não consegue, teologicamente, dialogar de maneira ecumênica de acordo com alguns pontos teológicos. Com as correntes de matriz africana, com as correntes espíritas, não há como estabelecer o ecumenismo. Isso é muito claro, isso tem que ficar muito claro. Só que tem que, a sua provocação foi perfeita, só que tem que eu faço questão e sou membro da Comissão contra a Intolerância Religiosa e estou na caminhada todo ano. A despeito desse ano, infelizmente, eu não estou. O que não quer dizer que seja uma comunicação ecumênica, mas uma comunicação de respeito às escolhas.
Apesar de eu ter as minhas convicções, e gosto de dizer isto sempre, eu sou amigo pessoal do Ivani, de frequentar a casa. Eu sou amigo pessoal. E discordamos do campo teológico. O diálogo pressupõe opiniões diferentes. Se você tem opiniões iguais, você não dialoga, você suprime. Exatamente porque discordo é que posso dialogar. Tá certo? Tá certo. Então, estar na comissão e estar na caminhada não tem a ver com defesa de ecumenismo, tem a ver com defesa cristã. Eu preciso dizer para a sociedade, eu sou cristão, exponho a palavra de Cristo e chega até o limite da proposição e não da imposição. Na medida que eu imponho a minha mensagem perde uma das bases mais primárias, que é o amor de Deus, o respeito à diferença. Então, você, telespectador, que é sábio, inteligente, cristão, entende bem isso. Estar na caminhada contra a intolerância religiosa não é concordar com as correntes religiosas, mas é concordar com o ponto básico. Por favor, me respeite. Se você quer respeito, então você também tem que respeitar o diferente. Fica à vontade. Ô, Lincoln, olha, eu concordo plenamente com o que o pastor falou, é fundamental o que ele disse, e vou nessa linha. Quando na Igreja Católica, nós deixamos os debates teológicos para os altos teólogos, não é? Para aqueles que estão na alta teologia, na dogmática, nas bibliotecas, está ótimo, é um debate sadio, de alto nível, de alta relevância. O que nós queremos aqui, enquanto Arquidiocese do Rio, enquanto Arcebispo do Rio, é nós fazermos o que nós chamamos de um ecumenismo prático, não é? Nós somos diferentes? Somos, mas nós devemos, podemos e queremos nos respeitar. Então, esse é o ecumenismo prático. Nós podemos olhar olho a olho, não é? Nós queremos defender a mesma causa, não é? Que é a causa da liberdade, de pensar, de agir, de ter as suas convicções, não é? E o pastor falou muito bem, nós somos diferentes, não é? Senão nós não estaríamos dialogando, isso é fundamental. Mas as pessoas precisam compreender, principalmente as pessoas mais simples, que eu quero me dirigir agora, as pessoas mais simples, não é? Por exemplo, a minha mãe, que não tem grandes conhecimentos teológicos, nada disso, ela tem 79 anos, mas ela diz assim, meu filho, nós precisamos respeitar todas as religiões. Pronto, então esta é a base de nós nos olharmos e nos respeitarmos. Vamos deixar a teologia e os grandes conhecimentos dogmáticos para aqueles que têm esses conhecimentos. Reforçando as palavras do diácono Nelson, né, a gente costuma dizer na doutrina espírita, quer dizer, que existem dois vocábulos muito importantes para serem analisados, né? A questão de saber diferenciar unidade de uniformidade. São duas interpretações que eu acho que concorrem para essa análise, né, que está sendo feita aqui no grupo. Quer dizer, o que permeia essa iniciativa, né, que louvável e que deve, sem sombra de dúvidas, ser apoiada, é a questão do respeito. É a questão de você reconhecer a diferença e, apesar das diferenças, caminhar ombro a ombro ao lado do seu irmão. Quer dizer, você não se torna o ombro do irmão, mas você caminha ombro a ombro com ele. Bom, é importante, né? Ivani, você é o capitaneador da pergunta, né? Claro. Você que fez o convite da caminhada. E continuo fazendo. Eu continuo fazendo a todos. A todos. E observa bem. Se eu for na caminhada, eu tenho que concordar com tudo que você pensa? A caminhada não é para isso. Primeira caminhada, nós não discutimos dogma religioso. Se a gente for discutir dogma religioso, a gente não vai a lugar nenhum aqui. Cada um tem seu dogma. A caminhada não tem isso como princípio. A caminhada é uma caminhada para a sociedade, para dizer para a sociedade que tem que haver respeito. Qualquer religioso sabe que tem um princípio que é do amor, do respeito, da solidariedade, da fraternidade. Isso está na base de qualquer educação religiosa. A diversidade é uma coisa que já nasceu quando o Criador criou o mundo, né? Você observa, na lógica religiosa cristã, são 12 tribos. 12 tribos. Não é isso? O povo né? Hebraico, né? O judeu, são formados por 12 tribos, 12. Isso que você tem conhecimento, né? Então, a diversidade ali já é muito grande. O Antigo Testamento fala isso o tempo todo. Na sociedade brasileira, nós falamos o seguinte, se a gente fosse olhar, vamos olhar o outro lado, se eu fosse olhar as religiões com o ressentimento do papel que algumas delas tiveram com relação à minha na história, nem sentava na mesa. Né? Mas Ifá ensina que você não pode ter ressentimento.
Ressentimento não é um sentimento, a mágoa que constrói. Essa é a primeira lição que está se dando. Okay? Então, quando nós, mesmo os umbandistas e candomblecistas, começaram esse movimento, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu, no final, quando fui pedir os meus amigos, foi engraçado, né? Não foi os seus grupos religiosos grandes. Naquele momento, a gente não podia ficar sozinho. Então, eu pedi o Marco Amaral, pedi o Sérgio Nisquier, pedi o Guanair, da Igreja Católica, a CNBB na época, né? Porque a igreja aqui não tinha essa abertura, foi de Brasília, eles vieram. Muito mais no seu nome pessoal. Eu lembro que o Marco Amaral dizia para mim, eu estou aqui como seu amigo. Ok? Então, isso foi um sinal para a sociedade enorme. Embora o nosso grupo era majoritário, ainda é até hoje na caminhada, né? Mas no dia que você vai agregando outro, porque isso é uma lição que você dá para a sociedade. Exemplo, eu, essa semana, tive um primo que morreu e evangélico. A família toda é batista. Você acha que eu, como sacerdote candomblé, não ia falar com a minha família? Mas isso não se dá em todas as famílias. Uhum. Há pessoas que não entram nem na igreja católica se houver casamento de membro da sua família. Há outros que não entram no tempo A ou B. Isso é um absurdo. Porque o fato de eu entrar num espaço religioso diferente do que eu acredito, se eu tenho minha convicção e a minha certeza, não quer dizer que eu estou desrespeitando aquilo que eu acredito. E a caminhada é isto. Né? A caminhada, eu disse, quando eu fiz o convite, que você está aqui falando, eu disse, o Nelson Mandela, na África do Sul, quando ele assumiu a presidência da África do Sul, no dia que ele foi assumir a presidência, ele tomou um café da manhã com o seu carcereiro. Você acha que ele concordava com o carcereiro dele? Não. Mas ele queria simbolizar para a sociedade sul-africana a conciliação, o respeito. E é por isso que eu estou dizendo, se eu fosse olhar o que alguns maus evangélicos, isso eu posso afirmar, maus cristãos, fazem com relação à minha religião, às nossas crianças nas escolas, ou nas relações de vizinhança, eu não faria um convite como esse. Mas eu faço acreditando que a maioria dos evangélicos não pensam assim. Não agem assim. Eu vou pro break rapidinho, mas o negócio está começando a aquecer. Você está ligado? Hoje a gente falando sobre intolerância religiosa de uma forma bem democrática, bem plural, aqui com vários representantes. Eu vou pro intervalo, mas volto com mais Antenados na Geral. Se liga, hein? Antenados na Geral. Sua tarde, sua madrugada, seu dia, uma beleza. E a gente juntinho aqui. E eu já volto. Legal, estamos de volta com Antenados na Geral e hoje falando sobre tolerância religiosa. Não é intolerância, é tolerância religiosa. Porque tem alguns intolerantes aí no nosso meio e esse assunto é muito relevante para a sociedade em tempos de manifestações, até a compreensão muito mais global, quando a gente às vezes quer entender o que acontece no Oriente, lá, daquele posicionamento político, religioso, dessa questão de tolerância. Muito legal esse tema para a nossa sociedade, para a nossa igreja. E hoje a gente aqui com grandes representantes, Antenados na Geral, arrebentando. E você, se está gostando, liga para a galera aí. Fica ligadinho aqui na Boas Novas. Legal, estou com o Ivanir dos Santos, estou com a Cristiane Drux, com o Nelson Augusto e com o Marcos Amaral. E a gente vai falar agora um pouco, falando sobre esse quesito tolerância, eu queria colocar uma pitada em relação ao Estado. O Estado atrapalha no entendimento entre as religiões com benefícios para um ou para outro. A gente viu aí a Igreja Católica fez um evento aqui na nação brasileira que aí volta e meia eu vejo assim, não, mas ele é chefe de Estado, né? Chefe de Estado. E aí eu queria que vocês começassem a compreender o papel, que eu acho que começa uma intervenção do credo religioso com a questão da função do Estado, aonde o Estado vai, aonde o Estado não deveria ir, o posicionamento de vocês, da compreensão do papel do Estado na sociedade em relação a isso. Quem começa? Posso começar? Rolou uma pausa, hein? Rolou uma pausa, hein? Na verdade, essa questão... Só para acrescentar, Desculpa. porque na caminhada, o convite da caminhada, houve um argumento assim, não, mas eu não vou por uma questão política. Houve um argumento. Com o maior carinho. Esse argumento é hipócrita. Houve uma pitada disso. Bem, mas esse argumento é hipócrita. Porque, com todo o carinho que eu possa ter, eu procurei no debate ter todo o carinho a quem falava, uma caminhada em frente ao Congresso Nacional, na defesa de um parlamentar, não é religiosa. Quem liderou essa caminhada?
que eu saiba, em frente de congresso não tem lago sagrado. Toda manifestação pública de rua, né, quando você tem uma agenda, que seja qual for que envolve a sociedade civil, ela é política. Porque você não pode subestimar a inteligência da sociedade. Uhum. Então, esse argumento ele não cola. Se dissesse política partidária, vamos supor que você dissesse isso, né? Aí você tem que observar o seguinte: é um desenho de caminhada que você tem a participação de todos os segmentos. Tanto que eu dei o livro da caminhada ao pastor Sila Malafaia. E depois vamos observar uma outra coisa. Uma coisa é eu respeitar a posição de qualquer religioso quanto à questão política da agenda da sociedade. Não é isso? Uhum. Uma liderança, quando vai para a campanha eleitoral, pedir voto para vários candidatos, está fazendo o quê? Então, esse argumento, com o maior carinho, não funciona. Uma coisa é justo que você una a sociedade, os religiosos, numa agenda civil, porque a caminhada é isso. São os religiosos numa agenda civil. Não é ninguém convencendo ninguém a entrar na sua religião. Né? Eu vou te dizer duas coisas. Quando o Papa me recebe, como me recebeu, né? Ele tanto está demonstrando um sinal religioso, do ponto de vista, né, do carinho religioso, da solidariedade, a uma religião que é perseguida, tem um lado religioso, mas tem um sentido simbólico político. Ou não tem? Então, quando você expressa publicamente um gesto com outro, o Marco Amaral, a mesma coisa. Quando ele está do meu lado, tem os princípios religiosos, né? Ou arcebispo do Rio, qualquer outro segmento, né? Tem a questão religiosa, solidariedade, o respeito, do amor ao próximo, que, independente disso, eu sou um próximo, né? Ou não é, certo? E tem um sentido político de dizer essa atitude de perseguição ela não é bem-vinda. O Estado não trata todos iguais, entrando no Estado. O Estado laico ele é muito mais laico para nós da região de matriz africana. Te dou um exemplo. Eu estou há 3 meses pedindo uma audiência com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E ele não nos recebeu até hoje, com relação à questão da caminhada. Ele não recebeu até hoje, há 3 meses. Certo? Há vários segmentos religiosos que ele trata diferente. Tem sua lógica. Agora, o Estado é correto, né, tem uma atitude correta? Não, porque o Estado laico compreende ele respeitar a todos, independente do seu tamanho. E, mais pelo contrário, o Estado laico ele tem que proteger até os menos favorecidos. A Constituição fala sobre isso. E essa atitude, às vezes, não vem. Então, muito mais do que eu fazer uma crítica à relação do Estado com A ou B, porque cada um tem seu peso político na sociedade, não podemos ignorar isso, não é? Não podemos ser ingênuos, não é? Mas o que chama um Estado laico, ele compreende que você vai ter uma relação de equilíbrio, até porque o Estado laico nasce de um acordo político entre católicos e evangélicos e protestantes. O Estado laico nasce assim, a relação do Estado laico. Então, historicamente, você saber disso, né, para não achar que o Estado não é, vai ignorar as religiões, não é isso. Agora, o outro dado é como é que ele trata com equilíbrio as relações entre todas as religiões, principalmente as minoritárias, que são mais perseguidas. Cristiane, eu te interrompi. Não, na verdade, assim, até oportuna todas essas colocações do nosso irmão aqui. A questão da religião, ela sempre esteve, historicamente, atrelada à questão do poder, né, o exercício do poder, a questão dos governos, né, das nações, enfim. E nós temos um entendimento, a partir do nosso codificador, do codificador da doutrina espírita, em um texto brilhante, onde Allan Kardec coloca essa questão da estrutura de poder em relação à formação das sociedades. E Allan Kardec, nesse texto, que está em Obras Póstumas, e ele intitula esse texto como sendo as aristocracias, ele diz que a sociedade do futuro ela vai estar configurada com seus condutores, né, sendo líderes intelecto-morais. Então, na verdade, o exercício do poder num mundo melhor vai estar associado a esse líder intelecto-moral. E quando esse líder intelecto-moral estiver à frente de uma sociedade, conduzindo, liderando essa sociedade, todo esse entendimento de harmonia, de respeito, né, recíproco que se espera, né, mútuo, interreligioso, ele vai acontecer, ele vai se dar, né? Então, hoje em dia, eu concordo com o nosso irmão, quando se tem o Brasil tendo uma orientação de Estado laico, mas se verifica em alguns governantes, em alguns líderes de determinados segmentos da nossa sociedade, ainda uma carência muito grande nesse sentido, de não entender, né, ou de não, de uma certa forma, respeitar a vocação de fé de cada um,
né? Então, acho que quando uma sociedade ela se tornar uma sociedade mais evoluída, uma sociedade mais consoante com a lei de progresso, porque a lei de progresso é uma lei inexorável. A gente vê aí todos os movimentos acontecendo, a belíssima fala oportuna e feliz do Papa Francisco, quando se coloca, né, aberto a essa conjugação de ideias, né, ao que o nosso irmão pastor ali colocou. Quer dizer, na verdade, não se está fazendo uma pregação de sincretismo, está se fazendo uma pregação de respeito mútuo, né, de consideração com a fé alheia, né, e esse também é o entendimento da doutrina espírita, porque uma das coisas basilares da nossa doutrina é justamente a questão do livre-arbítrio, da livre consciência, né? E não há, de forma nenhuma, proselitismo. Marcos, quando eu escuto o Ivani, às vezes, ele se coloca numa posição muito inteligente, estratégica, ele se coloca numa posição que parece que é uma condição assim, se sente opresso pela sociedade. E eu, às vezes, como evangélico, eu me sinto assim. Eu acho que, não, honestamente, eu acho risível essa defesa que o Estado faz de si mesmo, dizendo que ele é laico. Eu acho risível. Ainda que o Estado diga que ele é laico, tudo bem, vamos fingir que eu acredito. O Estado é laico, mas as pessoas que dirigem o Estado, elas não são laicas. Eles têm um posicionamento. Elas não são laicas. E, notadamente, tem um pouco disso, né? É a dor de cotovelo dos evangélicos, né? Tem um pouco disso. Porque, se nós fôssemos maioria, talvez fizéssemos 3 vezes pior. É claro que a gente, ao olhar o Estado investir o volume de finanças, de dinheiro que investiu na jornada mundial, e nós, por mais que o prefeito tenha vindo ao público... Quando você fala isso, eu não deveria fazer, mas eu discordo. Eu não deveria, Discorda como âncora. Porque mas eu não terminei, eu não concluí. Ah, ok. Para que a sua discórdia seja com profundidade, deixa eu só concluir. Eu como âncora aqui, eu discordo. Eu discordo. Mas então, quando é um pouco de dor de cotovelo, porque quando o Estado investe o volume de dinheiro que investe na Jornada Mundial da Juventude, o Estado se contradiz quando diz que é laico. Uhum. Mas é coerente o que ele fez. É coerente, porque é um evento que tange o mundo todo, é uma personalidade que tange o globo todo, representa a maior religião do mundo e que vai, pelo corte social, pelo corte religioso, pelo corte financeiro, o Estado tem que se preparar para isso, naturalmente. E quando eu digo, mas faria para os evangélicos, faz. Existem manifestações religiosas que levam milhões de reais. A Caminhada Presbiteriana não. A Caminhada Presbiteriana não está levando R$1. Mas a Marcha para Jesus leva, né? Dizendo, não a leva. Caminhada Presbiteriana não. O prefeito não recebe só os candomblecistas. O prefeito também não recebe os presbiterianos. Também não recebe. Recebeu ano passado. Ano político é um pouco mais fácil, né? Mas não recebe esse ano. A gente suou para ter autorização para uma manifestação cívica, de paz, com convênio com o Hemorrio, que a gente está buscando levantar 3 mil doações de sangue. A Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro já é o maior parceiro em campanhas de sangue da história do Hemorrio. E não recebemos nenhum real. Nenhum real. Então, eu acho que tem uma incoerência, não na jornada mundial, mas na concepção do próprio Estado que diz de si mesmo. Se ele é laico, ele é laico. Agora, laico é o Estado que diz que é, mas não as pessoas. Então, eu vejo a contradição, mas vejo coerência no que o Estado fez. E como vejo coerência, em se investir em movimentos sociais, que apontem para a sociedade ganho, e não uma visão proselitista, né, que aponte ganho para a sociedade. Porque, do contrário, fica essa luta de poder, essa luta financeira, essa luta confissional, que não agrada e não atende a ninguém. E faz essa fragmentação, esse tumulto que se constrói. Quanto à questão do Estado ser laico, eu acho risível. Nossa. Mas o que você discorda? Agora eu tive prazer de ouvir. Não, eu discordo porque, como o Ivani colocou muito bem, a iniciativa do protestantismo na Inglaterra, o Estado laico vem da iniciativa dos evangélicos, do protestantismo. Então, eu acho que esse é um exercício da compreensão da diversidade que vem isso é uma herança nossa. Eu tenho orgulho disso. Então, quando você diz que é dor de cotovelo nossa, eu não concordo. Não, Talvez fique bem claro, as nossas representações hoje
não sejam com essa herança. Não, mas a nossa que eu estou falando é essa que está aí. Ah, ok. Que fique marcado, Ok. você é preteriano de coração, pelo que percebo, que fique marcado que a caminhada preteriana, ela tem essa ética protestante pura. Nós não pedimos e não queremos R$1 sequer do Estado. Porque não pedimos e não queremos, porque o Estado é laico. Porque a herança africana na África, os cristãos sofrem. Que me desculpe, Evani. Na África eles sofrem. Como no Os Egito, cristãos? Os cristãos sofrem. Aí tem Sofrem. que observar duas coisas. Sofrem, entendeu? Já bem. Então, a nossa herança, Amaral, a nossa herança é uma herança muito mais de um olhar da diversidade, da liberdade. Isso é uma herança nossa. Só um minutinho. É uma herança nossa. Só uma questão na África, porque lá eu Só vou todo ano. Eu entendi, Lincoln. Você está fazendo um corte histórico e processual. Eu não estou fazendo esse corte. Estou fazendo um corte contextual e da pontual nossa nação, da nossa realidade. da nossa nação. E, Mas quiçá, da nossa região do Estado, do Rio de Janeiro. É claro, eu sou protestante, mas concordo a África totalmente. tem que observar duas coisas. As religiões tradicionais da África, africanos, como aqui o candomblé no Brasil, não tem noção de Estado. A disputa na África se dá entre dois segmentos. Os cristãos, sendo protestante ou católico, e muçulmanos, porque tem noção de Estado. É como o candomblé não se pensa assim. Se pensa em comunidade, casa, local. É comunitário. Por isso nós não entramos nessa disputa de lógica de domínio do Estado. Nós não entramos nisso. Ok? Então, o que você tem que observar na África, a perseguição se dá justamente por questão de pensar o Estado nacional. Então, tem a herança colonial, que está com os cristãos. Eu vejo isso lá. Certo? E o islamismo, que também pensam Estado. Aí o conflito se dá, porque é conflito de disputa de poder. Certo? No caso nosso, tanto aqui como lá, eu sou iniciado lá, inclusive, não tem essa noção. Porque as regiões tradicionais elas têm pesos locais, comunitários. Por isso que elas levam desvantagem na representação. Na brincadeira da bancada, né? Eu até brinquei no debate disso. Nós somos sem bancada. Somos sem os meios de comunicação, porque o meio de comunicação é dado a partir de quando? Com a concessão pelo Congresso Nacional. Então, a questão de poder efetivo, seja na sociedade civil, seja os bens da sociedade, seja as concessões da sociedade, nós estamos fora. Nós não somos incluídos. Porque nós não temos essa noção de visão nacional, de entidade nacional, de representação nacional. Nós não temos isso. Eu volto contigo, Nelson. Eu vou para o intervalo rapidinho. Eu volto contigo. Perfeito. Porque já estourou. Eu vou para o intervalo rapidinho e volto com esse debate bacana aqui no Antenados na Geral, falando sobre tolerância religiosa. E eu espero por você. Antenados na Geral, sempre com assuntos relevantes e, é claro, sua companhia. Eu te espero. Não zapeia, não troque de canal que eu já volto. Estamos de volta com Antenados na Geral e hoje, rapaz, o negócio aqui tá bom, hein? Tá em alto nível, falando sobre tolerância religiosa. Aqui pela Boas Novas, que tem sempre um conteúdo muito bacana para sua vida. Estamos no Antenados na Geral. Legal, volto contigo, Nelson. Não, só queria dizer o seguinte. Até a noite do dia 14 de novembro de 1889, nós vivíamos no Brasil um estado que tinha uma religião oficial, que era a Igreja Católica. Na manhã do dia 15, isso acabou. Foi ótimo. Será que acabou, Nelson? Não, foi ótimo juridicamente. Juridicamente. Não é isso? Constitucionalmente, a Igreja Católica era a religião oficial e recebia, por sua vez, todas as benesses do Estado. Isso foi péssimo para o Estado e foi péssimo para a Igreja Católica. Isso foi um erro estratégico que a gente pode fazer uma avaliação hoje. Não é? A gente não vai, a questão histórica também a gente tem que colocar em pauta, não é? Então foi um erro. E a Igreja Católica não quer mais isso. Ela não quer mais união com o Estado, em lugar nenhum do mundo. Até alguns anos atrás, a Igreja desfez uma concordata que ela existia ainda com a Espanha, em que os bispos eram indicados pelo Papa e o rei espanhol tinha que dar o aval. O rei Juan Carlos, que está vivo. E a Igreja acabou com isso, não é? E tem lugares em que a igreja não entra. Na China, em que nós somos proibidos. Nós temos igrejas católicas que foram queimadas agora, lá na Jordânia, no Irã, em outros lugares. Nós não podemos abrir igrejas no Irã, porque somos proibidos. Então, isso aí é horrível. Toda união entre religião e Estado é péssima. Então, era isso que eu queria pontuar. Falando sobre essa questão da tolerância, da intolerância, eu queria entrar no mérito
de se enxergar com preconceito. Assim, a gente aqui tem várias representações. Vocês acham que os outros enxergam a sua religião com preconceito? Assim, há essa nítida impressão para vocês? Como vocês se sentem na sociedade brasileira? Já que eu trouxe um gancho histórico a nível global, mas o Marcos Amaral falou, não, Nico, vamos aqui focar aqui na nossa nação. Porque a nossa nação ela tem uma riqueza. E eu me lembro do discurso do Lula em relação a gente ganhar o quesito das Olimpíadas, de que nós somos uma nação miscigenada. Isso para fora funciona com a beleza. Isso é uma riqueza. A herança africana para fora é uma beleza. É uma característica. Não, isso para fora, para você, que você tem identidade. Mas internamente não é assim, não. Você acha que não, Não, Ivani? do ponto de vista religioso, não. Já pensa o seguinte, aquilo que eu estou dizendo para você, do ponto de vista para fora, todo brasileiro tem que saber sambar um bocadinho, né? Assim, a identidade, não é isso? Ok? Isso faz parte da identidade. Para fora do brasileiro. Não é o valor europeu que aparece, é o valor do negro. Mas internamente não é assim. Veja bem o seguinte, o problema está na prática religiosa. Não é só na religião. As pessoas têm que compreender que nós temos uma prática religiosa diferente. Nós acreditamos naquilo que originalmente se criou no mundo, nas oferendas e no sacrifício. Porque é para comer. Certo? Você comunga com a entidade, com as forças da natureza, para você poder se alimentar e essa energia te dá força. É assim que nós acreditamos. Quem não acredita assim é diferente, eu tenho que respeitar. Embora tenha outro simbolismo, né? O sacrifício acaba na igreja tendo outro simbolismo, né? Não é isso? Todo mundo sabe? Você renova o tempo todo o simbolismo. Você faz daquela forma. Eu ainda faço da forma original, milenar, que está no Antigo Testamento. Ok? De acordo com a prática religiosa que se tem, ok? A sociedade vai olhar o que é correto, o que é certo, e vai ter o seu grau de preconceito. Principalmente de um valor que vem de negros, de africanos. Esse preconceito ele existe. Não quero dizer que do nosso lado também não tem a má prática religiosa, como tem em qualquer religião. Às vezes, a má prática religiosa também aumenta o estigma. Não quero dizer isso. Agora, que a sociedade olha que grupos religiosos... Se você observa na televisão o que é dito em algumas igrejas. Observa. Como prática de perseguição, como para dizer que passou para o meu lado, tem que sair de lá, o demônio. Essa lógica de você dizer o que é do demônio e o que não é do demônio. Ela insere nisso uma visão extremamente preconceituosa, porque demo era um oráculo dos gregos. Ou não era? Era um oráculo, se você observar. Ok? Porque na cultura africana não tem isso. Não tem mais ninguém do bem e do mal. Isso não existe. Então, vocês, ao estigmatizar um grupo religioso, eu vou te dar um exemplo dos evangélicos antigamente, né? Eram extremamente estigmatizados. Você lembra? Lembro. Quente do rabo. Você lembra? Não era assim? Aquela pessoa que usava o cabelo comprido, né, nas comunidades, né, que era uma minoria, não lembra disso? A Ruth fala sobre isso o tempo todo. Como é que elas sofriam de ser evangélica. O interessante é que muitos grupos que foram perseguidos e tiveram preconceito como base de perseguição, você não pode depois reproduzir isso com qualquer outro grupo religioso. E aí o dado não é da tolerância, o dado é do respeito. Então, quando você conversa com o Marco Amaral, né, por ter uma amizade comigo, ele é perseguido porque tem uma amizade comigo, como se eu fosse o demônio, tivesse uma amizade com o demônio. Você imagina? Isso é muito grave, muito sério. Né? Vamos dentro da Igreja Católica, não pense você que o fato do arcebispo, né, alguns padres ter essa relação, que ela é tranquila, ela não é tranquila. Sem dúvida. Não é tranquila. Porque na cultura daquelas pessoas foi convencionado que esta religião é do demônio. Entendeu? Ela não é de Deus. Eu cheguei a ser, eu não cito nem o nome dele, mas eu cheguei a sofrer um ataque por internet e reproduzido, né, pessoas de boa índole ou não, mas enfim, e reproduziram a matéria desse senhor. E há muitos anos ele me ataca desde a primeira vez que eu fui na primeira caminhada, em 2008, eu cheguei a ser chamado de bruxo. E quando ele me afirma que eu sou feiticeiro e bruxo, ele me associa a foto com o Ivani. Quando a minha defesa é pelo respeito. Quanto à caricatura, a preconceito que você se refere, Lincoln, cada um como se vê, antes de eu me sentir preconceito ou discriminação sobre a minha religião, eu sinto vergonha. Aparecer na revista Veja uma pesquisa de credibilidade, e onde os pastores estão em segundo lugar, em desconfiança, só perdendo para os PMs, para os policiais militares, isso é alguma coisa muito séria. Isso é algo muito sério.
E quando a gente aparece caricaturado na TV, em personagens desta ou daquela emissora, na verdade eu gosto. Há uma grita evangélica, né? Mas eu gosto, porque pelo menos gera nos evangélicos alguma reflexão. Pela imagem, o importante não é só o que a gente diz. O importante é como o outro entende o que a gente diz. E se uma rede televisiva séria, profissionalmente séria, produz aquele personagem, é porque nós estamos passando essa imagem, quiçá pior do que ela. Então, na verdade, a maior caricatura que os evangélicos hoje possam passar é fruto da sua própria ação. E quanto à intolerância defendida por segmentos evangélicos, ela é hoje porque nós somos uma predominância política e econômica. Nós somos mais fortes que os católicos romanos em determinados aspectos. Tanto é que os católicos romanos estão muito preocupados com a evasão dos membros para as igrejas evangélicas. Isso é matéria indiscutível, né? Indiscutível. E passamos a reproduzir modelos que nós sofremos quando chegamos aqui. Os nossos santuários eram incendiados. Nós éramos chamados de demônios. Pastores eram perseguidos. Os filhos dos crentes, a eles eram vedado o acesso à escola ou perseguição. O século XIX mostra isso. E hoje nós reproduzimos modelo parecido de crianças que são de outras confissões e que sofrem ataque, achincalhe, injúria. Isso é vergonhoso. Para além de não ser cristão, para além disso ser pecado, isto é civilmente vergonhoso. E tenho dito, viu, Lincoln? Meu cardiologista disse que eu não posso me aborrecer hoje, viu? Tem esse negócio. Outro dia eu estava vendo uma imagem assim na internet. Cristiano, você Bom, é indiscutível que a questão do preconceito, ele se assenta, encontra raiz no desconhecimento, né? Por isso que a gente orienta todos aqueles que queiram frequentar, né, as casas espíritas, a doutrina espírita. Uma das primeiras orientações é que essa pessoa se debruce sobre os livros, né, e tenha um entendimento, uma fé raciocinada, né? E a doutrina espírita ela se assenta muito na questão do livre-arbítrio, né, do respeito à individualidade, né, do respeito à sua independência, né, de raciocínio, de consciência, né? E eu queria também, de uma certa forma, dizer que esse resgate, né, que o Lincoln nos fez, né, através desse recorte histórico da genética brasileira, né, e aí eu complementaria essa genética brasileira, querendo trazer a discussão para o âmbito da genética espiritual brasileira, porque o nosso país ele foi colonizado com a força do negro africano, né, escravizado, né? Nós temos na nossa genética espiritual, né, esse implemento da mansuetude, esse implemento da humildade advindo desse sofrimento. Isso é muito importante. Nós temos a cultura branca, através dos colonizadores, né, de toda uma cultura arraigada, religiosa, dentro do prisma católico, dentro do prisma protestante. Então, eu entendo, né, não só eu entendo, mas, de uma certa forma, o meu entendimento é um pouco desdobramento do que a doutrina espírita entende, que o Brasil ele há de se tornar, no futuro, o grande celeiro espiritual do mundo, porque nós temos na nossa genética espiritual a composição de todos esses elementos que trazem todas as suas contribuições benéficas, do seu histórico espiritual, das crenças que se miscigenam de uma forma espiritualmente falando, dando solidez, né, a uma religião do futuro. Eu acredito sinceramente nisso. Estarmos divididos é péssimo. Eu vou fazer agora uma divagação aqui com as ruas que estão aí querendo melhorias na dignidade humana, da educação, da saúde. As religiões estão sendo omissas quanto a isso. Porque, no fundo, a briga dos jovens nas ruas, briga que eu digo sadia, né? Não a pancadaria nem a destruição, absolutamente, né? Mas a briga arraigada do coração, né, de querer melhorar, né, é a briga pelo ser humano, pela dignidade da pessoa, que as religiões também devem querer. Então, se nós não podemos, talvez, estar lá enquanto religião, porque também nem o próprio movimento quer isso, nem religião, nem partido político, mas nós temos que fazer essa reflexão dentro das nossas comunidades religiosas, o querer dessas ruas.
do que a juventude está querendo, de melhorar. O Papa falou na entrevista, não é? Que ele deu aí a um importante repórter, né? Que ele, quando encontra uma criança na rua sofrendo e passando fome, ele quer que aquela criança seja resgatada, seja por qualquer religião. Ele não quer saber se ele vai para um colégio, uma escola católica, se ele vai para uma casa de saúde espírita, quer atender a pessoa. E nós, enquanto religiões divididas que nós estamos sendo omissos a esse clamor das ruas. Deixa eu ler para vocês. Eu Desculpe, preciso ir para o break. Tá bom, Nicolas. Mas Eu na leio no volta Leio você depois. fica à vontade. Tá bom, tá bom. Na volta a gente vem com mais Antenados na Geral, esse debate maravilhoso, em alto nível. E eu confesso a vocês, fico muito feliz com a tua audiência, mas a gente já volta. Já no quarto bloco, terminando e com a sua companhia. Antenados na Geral. Sempre assuntos muito legais e, é claro, com você. Eu já volto com mais Antenados na Geral. Estamos de volta com Antenados na Geral e hoje falando sobre tolerância religiosa, num debate em alto nível, sempre a Boas Novas com um conteúdo muito bacana para a sua vida. E é claro, a gente aqui, uma TV de conteúdo cristão, mas que tem a compreensão de trazer relevância àquilo que agrega de informação à sua vida e com uma preocupação muito interessante de trazer para a sua casa, para os seus familiares, para os seus amigos, para você que está antenado e ligado aqui na Boas Novas, um conteúdo bacana, com respeito e com entendimento de cristianismo profundo. Legal, a gente está no quarto bloco e eu te interrompi, Cristina. Pois é, eu Fica queria à ler vontade. aqui para vocês, até para suscitar aí um diálogo, um debate de ideias. Eu trouxe uma passagem de Jesus, que eu consegui pensar rapidamente antes de vir para o nosso encontro hoje pela manhã. João, capítulo 10, versículo 16. E achei belíssimas essas palavras. Tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco, e importa que eu as conduza e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Minha visão e meu entendimento, e aí eu abro para os nossos irmãos, né? Na verdade, eu acho que tudo que está sendo falado aqui, não só nesse programa, como tudo que está sendo buscado em todas essas movimentações recentes, é a busca pela prática do Evangelho, a busca pela prática do amor. Né? Eu acho que isso de uma certa forma, uma imposição, uma lei que rege aí todas essas movimentações, de todas as religiões, de todas as crenças. Né? Eu acho que nisso nós não somos dissonantes, temos apenas visões diferenciadas, né? Como um caleidoscópio, que você vai ter a leitura daquela imagem a partir da incidência da luz. Então, eu acho que essa comunhão de entendimentos nada mais é do que um caleidoscópio. Marcos, aonde deve ser a nossa direção, pegando o gancho do jargão da caminhada, para onde a gente caminha? E aí eu te dei a abertura para ti e para a Ivani também falar das caminhadas. Eu acho que a caminhada, a primeira vez que eu ouvi da caminhada, ano passado, eu vejo a caminhada como um instrumento daquilo que a gente acredita, como esse respeito, como essa condição de convívio, apesar das nossas diferenças. Né? Para onde deve ser a nossa direção na compreensão de crermos num Deus, que temos as nossas convicções em Cristo Jesus, mas que, através do respeito e do amor pelo próximo, podemos estar caminhando juntos. Para onde a gente tem que ir? Você me coloca num lugar difícil. Primeiro porque a caminhada ela é um evento oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. E quem fala pela Igreja Presbiteriana do Brasil é o seu presidente ou o Supremo Concílio reunido, e não eu. Mas quando eu ouço da caminhada, eu ouço você, eu Sim, nunca consigo falar. Como é que é o nome dele? Brasil, né? Tem um negócio Brasil. Não, Reverendo Roberto Brasileiro. Roberto ele Brasileiro. É o presidente do Supremo Conselho. Eu não consigo falar com ele. Mas eu consigo ele falar com você. É a pessoa que fala pela IPB. Como coordenador geral da caminhada. Você é o coordenador geral. Isso. A sua pergunta passa pelo tom pedagógico. A caminhada presbiteriana foi pensada por todo o Estado do Rio de Janeiro, por suas lideranças, e eu diria que ela tem dois objetivos básicos. Primeiro é a unidade da Igreja Presbiteriana no Rio de Janeiro, né? O agregamento dessa igreja, a ordenação dessa igreja, para que essa igreja, se sentindo mais forte, possa ter atuações missiológicas. Mas eu não sou presbiteriano, eu posso ir na caminhada? É o outro aspecto, né? Que é o aspecto pedagógico. O cenário religioso que o Rio de Janeiro abraça, que o Rio de Janeiro vê, é lamentável.
É lamentável. Você, cidadão, você, sociedade, o cristianismo não é isso que você vê pelas TVs, não é. Então, a caminhada ela tenta, é um esforço pedagógico de comunicar à sociedade a pureza do cristianismo. O cristianismo ele se aproxima, o cristianismo ele se interessa, o cristianismo ele se envolve, o cristianismo atua na sociedade, está interessada pela cidade. Por isso a primeira caminhada falou de ética e a segunda caminhada está falando de doação de sangue. O cristianismo é isso. O cristianismo não impõe, ele propõe. Então, sobretudo, a visão pedagógica da caminhada é dizer para a cidade: estamos aqui, somos protestantes, queremos colaborar com a construção dessa cidade, com a construção dessa sociedade. Então, eu diria que são esses dois pontos. E quanto ao convite, né, se você me permite, Claro. mostrar aqui, ó, Que dia é? uma camiseta linda, Que dia é, Marco? dia 25, dia do soldado, é Dia do inesquecível, soldado. né? Dia do soldado. Dia do soldado, dia 25 é domingo, posto 6, lá na Orla de Copacabana. Milhares de presbiterianos, todos são convidados, naturalmente. Você que deseja uma cidade melhor, você que luta pela paz. Nós vamos ter louvores à palavra de Deus o tempo todo. O Ivani vai? O Ivani, Vou. Ivani é nosso convidado também. Eu fui na primeira e vou na segunda. E mais, compreendendo as limitações. Eu sei que se o Marco Amaral me convidasse para subir naquele carro de som, coitado do Marco Amaral. Já bem o seguinte, eu sei, eu conheço os sentimentos, às vezes, de respeito e intolerância, né? Então, mas eu sei o limite, mas eu sempre vou para mostrar para o Marco Amaral e para todos os evangélicos que eu sou solidário àquela luta que eles estão fazendo. Na nossa caminhada, o Marco Amaral sobe no carro de som. Olha aí, ó. Já bem, é um gesto que a gente tem que observar. Da mesma forma como o arcebispo, né, me chama para movimentos importantes da benção coletiva, né, me chama para dar em conjunto, me chamou para o funeral do Dom Eugênio, né, e agora o encontro com o Papa, né, já é uma evolução é importante. Nós chamamos, nós não temos nenhum problema de botar ninguém no nosso carro de som. Na nossa caminhada participam todos, muçulmanos, judeus, os espíritas, né, os católicos, os evangélicos, os anglicanos. Nós não temos problema. Mas eu conheço, mas eu acho importante que o Marco Amaral faz o que ele faz. Mesmo eu estando ali embaixo. Né? Porque a minha presença significa que eu estou solidário, apoiando e sou acolhido por uma pessoa, que é um pastor. Eu sempre digo o seguinte, o maior exemplo que eu tive de lição de solidariedade foi quando eu vi este homem do seu púlpito, num dado momento, declarar o seu apoio a mim, na sua igreja. Não é fácil. Não é fácil. Eu sei que para ele não é fácil. Não é fácil. Então, assim, eu não vou achando que vou subir no carro de som. Não é isso o importante. Eu vou porque eu acho que a minha presença significa, é justamente o que nós queremos construir na sociedade, que é o respeito. Então, eu vou estar lá no dia 25, assim como ele esteve do meu lado em todas as outras caminhadas. Não vai poder estar esse ano, mas esteve do meu lado em todas as outras caminhadas. Então, é isso que nós temos que observar para as pessoas, né? Mostrar para as pessoas. Ninguém, assim, eu não sou cristão, né? Eu sou candomblessista, sou iniciado na Bahia para Orixá e na África, na Nigéria, iniciado para Ifá, que é o conto da sabedoria divina. Toda cultura africana tem o Criador. É uma mentira achar que não são vários deuses. Não é, não. Tem o Criador. O Criador começou sua obra pela África. Foi lá que ele criou o primeiro homem. Todo mundo sabe disso hoje. Por entender que tem um Criador e tem vários caminhos que se vai até ele, né, eu acho que nós temos que estar juntos por essa razão. Então, eu vou estar lá no dia 25, né, embaixo, caminhando, né, observando. Até brinquei com o Marco, eu falei para ele, tem gente que chega para mim, às vezes, né, alguns evangélicos falam algumas coisas que são bobagem, como se fosse agressão ali. Eu recebo bem, porque eu entendo que um ignorante é assim mesmo, né, mas o importante é que esse evento é um evento importante para a cidade, para a educação religiosa, assim como dos católicos e todos os outros. Então, eu sempre disse que ter uma voz evangélica ética, que pede respeito, para nós ela é fundamental. E volto a dizer para você, não são todos os evangélicos que são intolerantes, não é verdade. Não são todos os cristãos que são intolerantes, não é verdade. Não é. Assim como não é todo mundo do meu lado que é tão aberto. Graças a Deus. Né? Que é tão aberto. Mas eu acho que a gente tem um caminho a construir na sociedade que é este. Né? Que é o respeito, a diversidade e observar o seguinte, eu digo até no movimento social, eu digo para as pessoas, vocês não sabem dialogar com o religioso, porque a religião tem dogma. Dogma é um limite, você tem que respeitar, mas tem uma coisa bonita que ela disse,
que é um dom divino, que é o livre-arbítrio. A gente, infelizmente, está caminhando para o final. Eu vou pedir 30 segundos para cada um para mandar um recado final e agradecer. Eu fico muito grato pela presença de vocês, de verdade, pelo coração de estarem aqui. E para a gente é uma honra, uma alegria ter vocês aqui, um debate em alto nível. E eu realmente fico muito lisonjeado e agradecido. Nelson, por favor, suas considerações finais. Eu agradeço, Lincoln, o convite. Fiquei muito contente de nós estarmos aqui hoje. É isso. A tolerância é isso. A liberdade é isso. Nós estamos aqui sentados em cadeiras iguais, em torno de uma roda, conversando, dialogando, olhando olho a olho. Eu acho que é isso. Demos um exemplo hoje e parabéns a você que o seu programa também deu esse exemplo. Em nome da Igreja Católica, da Arquidiocese do Rio e do Arcebispo Dom Orani, eu agradeço muito o convite. Obrigado. Cristiane, por favor. Na verdade, a gente acredita, né, eu diria assim, talvez, não numa religião do futuro, mas o futuro das religiões, articulando essa questão do congraçamento. Eu acho que essa será, né, esse congraçamento, essa união de ideias, não uniformização, uma unidade de ideias, será realmente uma tendência natural dentro da lei do progresso para que haja essa religião, né, esse futuro das religiões, né, esse espírito de congraçamento, certamente. Ivani, suas considerações Bom, primeiro, eu estou aqui porque o Marco Amaral me indicou. Isso mostra um dado significativo muito importante, né? E queria, claro, é um prazer estar aqui conversando com vocês, todos fomos convidados, mas quero convidar a todos a estar no dia 8 de setembro, às 11 horas da manhã, lá em Copacabana, no Posto 6, que vai ser um momento muito importante para todos nós. O convite foi feito. Marcos Amaral, obrigado. Quero dizer a você, dia 25 de agosto, na Orla de Copacabana, Posto 6, a partir das 9 horas da manhã, haverá caminhada presbiteriana dando sangue pelo Rio. A gente vai estar comemorando o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil e também o encerramento da campanha de 3.000 doações de sangue. Ao final da caminhada, o reverendo Guilhermino Cunha, ele vai pregar a palavra de Deus. Então, você é convidado, você cidadão que pensa na cidade, você é nosso convidado para celebrar e ouvir a palavra de Deus. Um beijo a você, Deus lhe abençoe. Deus abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.